Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Filemon, a partir do versículo 1. Nessa noite nós vamos ler esse livro todinho. Amém? Todo o livro de Filemon, e vamos pregar sobre todo o livro de Filemon. Aleluia. Todos acharam? Misericórdia. Depois de Tito e antes de Hebreus. Agora sim, não é? Amém? Então vamos ler. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ora, para que a comunhão da sua fé se torne cada vez mais, se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, que como ser humano, que como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto.
eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo estou da sua obediência. Eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Põe a mão na direção do seu coração e ore ao Senhor. Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra e o Senhor deseja revelar verdades profundas ao nosso coração nessa noite. Nós queremos receber cada uma, Senhor. Ministra com Teu Espírito em nosso espírito. Não queremos apenas ouvir a Tua palavra. Nós queremos ser praticantes dessa palavra. Essa palavra que é tão prática, que nós podemos colocar em prática no dia a dia, nos ajude, Espírito Santo, a ouvir, absorver e colocar na nossa vida como prática diária. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos pensado nesse mês a respeito da nossa temática terminando bem. Amém? Estamos terminando bem? Sim? Amém. Glória a Deus. É tempo de olharmos para o passado, para vermos o que Deus já nos fez. Temos tanta coisa a agradecer, tanta coisa a celebrar. Não podemos ficar presos àquilo que nós não conquistamos, mas olhando também para as nossas conquistas, para as nossas realizações, para tudo aquilo que durante esse ano tão difícil o Senhor nos abençoou em várias áreas da nossa vida, da nossa célula, na nossa família, do nosso trabalho, a nossa fé. E que bom que nós estamos terminando o ano bem, estamos juntos, ainda não terminou o ano, viu, gente? Mas estamos terminando, né? Hoje ainda são 15, faltam 15 dias ainda, 16 dias, na verdade, mas já é importante a gente começar a pensar nesse terminar bem. E quando eu falo terminar bem, não é necessariamente somente este ano, somente este mês, mas a nossa vida nós precisamos terminar bem. Precisamos deixar um legado, precisamos, depois de muitas gerações, alguém olhar para trás, para a história e ver as nossas digitais, ver aquilo que nós deixamos como legado. É importante isso. Legado se constrói enquanto se está vivo. Amém? Nós não podemos ser como aquele rei, o Jorão, não é, que morreu, diz lá em 1 Reis, capítulo 21, que morreu sem deixar saudade. Que coisa triste, não é? Para um rei de Israel, morreu e ninguém chorou a morte desse homem. Ninguém ficou com saudade desse homem. Ninguém fez lamentações, ninguém chorou a sua perda, o seu corpo, não. Ele foi sepultado, não junto com os reis, até separado dos reis. Que coisa triste. É a gente passar por essa vida e não deixar saudade, não deixar legado, não deixar nada que as futuras gerações possam ver e ser edificadas. Isso não pode acontecer com a gente. Nós precisamos terminar bem, amém? A nossa caminhada neste ano, mas a nossa vida também. Glória a Deus.
terminar bem também é planejar com muita fé aquilo que ainda não fora possível conquistar esse ano, mas estamos bem para esperar acontecer. De repente, algumas coisas não aconteceram, mas você já precisa planejar o seu futuro. Isso se chama visão. Quando nós temos visão, quando nós temos um olhar do futuro de forma positiva, isso nos move hoje. Nós caminhamos de forma diferente, nós caminhamos com mais fé, com mais foco, com mais garra. Se nós não temos um vislumbre do futuro, nós caminhamos hoje cabisbaixo, desacreditados, sem fé, e isso é muito triste para um cristão. O Senhor nos chamou para que nós tenhamos vida, não somente vida, mas vida em abundância. Amém, queridos? Sabe, e em todas as áreas, Deus deseja que a gente termine bem, inclusive nos nossos relacionamentos. Diga, relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos em casa? Como estão os seus relacionamentos no trabalho? Como estão os seus relacionamentos na sua célula? Não é? Sábado é a última célula do ano, não perca por nada, não é? Como estão os seus relacionamentos com os seus irmãos na sua célula, na grande celebração, na igreja como um todo? Como vai os seus relacionamentos? É exatamente isso que o Senhor deseja tratar conosco nessa noite, porque mesmo que esteja quebrado em algumas situações, eu quero te dizer que tem conserto. Tem conserto, tem jeito. E esse é o tema que nós queremos pensar nessa noite. Tem jeito, tem conserto sim. Nós vivemos, queridos, um tempo onde a gente não pretende mais consertar nada. Hoje, as crianças, por exemplo, que elas ganham um brinquedo, quando quebra, elas não querem saber de consertar. Os pais também não querem mais saber de consertar. Faz-se o quê? Joga fora e compra outro. Substitui, não é verdade? Nos relacionamentos, às vezes a gente quer fazer a mesma coisa. Não deu certo, vamos substituir. Ah, você era muito meu amigo, mas pisou na bola comigo. Não quero mais saber de você, vou procurar outro amigo. No relacionamento familiar, não é? No relacionamento amoroso, vamos dizer assim. Tivemos algumas desavenças, vou largar, vou embora, vou deixar essa família, vou construir outro, vou atrás de outro, vou atrás de outro. E assim nós vivemos em um tempo onde não se conserta mais nada. Se quer tudo pronto, mas não se quer ter o trabalho de consertar os nossos relacionamentos. Eu acredito que muitos de vocês são do tempo em que a gente dava uma topada, aquela sandália quebrava o cabresto, não é? Quem consertou com arame a sua sandália aí? Eita Jesus! Meu pai! Gente, que coisa! Eu vivi isso também, eu estou assim me identificando muito com vocês. Não é? E a gente andava assim na rua, fazia rapo, não era? Aí rebentava de novo, a gente fazia um buraco um pouquinho, mas aqui já ficava o negócio assim um pouco apertado, né? E aí quando a gente olhava assim, o bichinho chegava, estava afiado, né? Chegava, estava aquela pontinha afiada. Por quê? Porque não tinha dinheiro, né, para comprar outro, com certeza, era do tempo da japonesa, não era nem a havaiana ainda, né, a japonesa, aquele chinelão preto, e aí depois veio a havaiana também assim. O tempo em que a gente consertava as coisas. Não era assim, rebentou, joga fora, compra outro. Não, isso nos ensina, queridos. Um pequeno detalhe, muitas das vezes, nos ensina para a vida toda. Porque hoje a gente não quer consertar mais nada. A criança, você percebe, ela quebrou, pai, compra outro para mim, esse aqui já não presta. E a fábrica, né, as fábricas, elas já trabalham exatamente para isso.
Se você compra um televisor hoje, por exemplo, quando dá um defeito na tela, você vai até a assistência e a tela é do preço da televisão. Não é verdade? Para que eles fazem isso? Para você consertar? Você compra uma televisão de R$ 2.000, aí no dia que venceu a garantia, no outro dia queima, porque é assim, né? Parece que é tudo calculado. Aí no outro dia queima a tela, aí você vai na assistência e diz, olha, é 1.800 aí a tela. Puxa, para 2.000, meu pai, só R$ 200, de repente eu vou consertar, na outra semana dá um defeito, aí você já deixa por lá, já compra outra. O mercado, ele funciona assim, exatamente para vender mais, para você consumir mais. Então, aquelas televisões antigas, né, que tinha aquele tubo de imagem, né, que precisava você fazer o hack com 5 metros, porque enquanto ela estava ali, os 4 metros era só para aquela traseira dela, né, para carregar era 5 machos, né? Mas olha, você consertava ela 100 vezes. Olha, isso bem aqui, você trocava a peça e tudo, e chegava, estava boa de novo. Mas hoje não. Ficou tudo mais moderno, mas ao mesmo tempo muita fragilidade para que a gente consuma mais. Quando a gente vai, queridos, para o nosso relacionamento, nós queremos tudo assim também. Queremos tudo pronto. E se não presta, se não deu certo, alguma peça no nosso relacionamento quebrou, a gente não quer consertar isso também. A gente quer trocar de relacionamento. Não pode ser assim. E o que nós vamos aprender hoje é exatamente essa questão do conserto. Quando Paulo, nós olhamos essa história aqui, essa história no geral aqui, tem 3 personagens muito fortes, que é o Filemon. Filemon era um homem rico, que tinha muitos escravos, e dentre eles tinha Onésimo. Onésimo era um escravo fujão. Ele provavelmente roubou algumas coisas de Filemon, do seu patrão, e fugiu, foi embora. Só que quando ele chega em Roma, ele, lá na prisão, encontra com Paulo. Paulo está lá, evangeliza Onésimo, ganha Onésimo para Cristo, discipula Onésimo, Onésimo se torna um homem de Deus, e agora Paulo está trabalhando no relacionamento do antigo escravo fujão com o seu senhor, que é Filemon. Ele vai tratar exatamente dessa graça, desse perdão de Filemon para com Onésimo. Ele manda Onésimo de volta para a casa do seu senhor, agora não como escravo, mas como irmão em Cristo. Mas uma das coisas que ele mais pede para Filemon é que Filemon o receba com graça, com perdão, que o relacionamento possa ser consertado. Amém, queridos? Então nós vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Quero trazer assim 3 lições para nós a respeito desse tema. Tem conserto. Tem conserto. Bote isso na sua cabeça. Tem conserto. Tem conserto. O seu relacionamento não é a televisão que você levou para assistência e não tem mais jeito. Não. Não é descartável. O nosso relacionamento não é descartável. Para que dê certo, traga à memória o que é bom na vida da outra pessoa. Isto é um princípio muito forte, queridos. Traga à memória o que é bom na vida da outra pessoa. Sempre no relacionamento quebrado, quando há uma briga, quando há uma discussão, começa a existir uma indiferença. E a pessoa, principalmente que é ferida, ela começa a olhar para a outra como se nada mais prestasse na vida da outra pessoa. Ela não consegue enxergar coisa boa na vida da outra pessoa. Ela começa a enxergar o quê? Somente os defeitos. Somente os pontos negativos. Ela não consegue enxergar coisas positivas na vida da outra pessoa. E é importante a gente trazer à memória
o que é bom na vida do outro. Não existe ninguém que é totalmente perfeito, mas também não existe ninguém que tenha só defeitos. Você pode ver que todos nós temos defeito. No relacionamento quebrado, muitas das vezes não foi culpa só do outro, nós tivemos uma parcela, talvez uma parcela menor, mas também nós tivemos uma parcela, e isso diz que nós não somos perfeitos também. Então, que tal olhar para outra pessoa, não somente os defeitos, mas também as qualidades? Porque essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. O que a pessoa ou as pessoas na qual quebramos, ela tem de bom? Será que conseguimos enxergar? Será que você consegue enxergar na vida da pessoa que você assim não está muito bem com ela? Consegue enxergar alguma coisa boa? Olha, essa palavra de hoje é uma palavra muito prática, é uma palavra para nós estarmos no nosso dia a dia. Talvez hoje mesmo, o Senhor já trouxe a tua lembrança aí, algumas pessoas que você não está muito bem, que seu relacionamento está falho, está quebrado. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na sua célula, pode ser aqui. A pessoa pode estar exatamente aqui nesse ambiente. Mas o Senhor deseja que você comece olhando ou pensando na outra pessoa a partir de uma visão positiva, olhando aquilo que ela tem de bom. Amém, queridos? Paulo, o versículo 4, o versículo 5, ele elogia a profundidade que Filemão tinha com Deus e com os irmãos. O versículo 4 e o versículo 5, ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro, ok, até aí. Então, Paulo, ele começa vendo, ou ressaltando, ele elogia a profundidade que Filemão, ele tem com Deus. Ele não começa vendo assim, Filemão é um senhor de escravos mau, ele quer pegar Onésimo, porque ele quer que Onésimo pague tudo para ele maltrata. Não, ele começa ressaltando os pontos positivos na vida de Filemão. Paulo também ele destaca a impactante fé que Filemão demonstrava. Olha o versículo 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo, para com Cristo. Então, ele reconhece a fé daquele irmão, a fé de Filemão. O versículo 7, ele vai ressaltar o impacto positivo da vida de Filemão na vida da comunidade. Ele diz, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então ele consegue ver tanta coisa boa na vida de Filemão. Ele começa a ressaltar, começa a resgatar na sua mente tudo aquilo que Filemão ele tem de bom. Você já agradeceu a Deus pela vida do seu esposo? Você já agradeceu a Deus pela vida da sua esposa, pelas qualidades que ela tem, pelas qualidades que ele tem? Você já viu que os seus pais têm muitas qualidades? Que os seus filhos têm muitas qualidades? E você precisa ressaltar isso? Você precisa olhar para isso? Queridos, é tão difícil a gente ver as qualidades dos outros. E o mais difícil do que ver é falar dessas qualidades. Existem filhos profundamente feridos, porque não houve um incentivo dos seus pais, um elogio dos seus pais. Sempre houve algo negativo, sempre houve o que não presta. Sabe, o filho tem tantas qualidades, mas os pais eles ressaltam só o que não presta. E a criança ela vai ouvindo aquilo que não presta na vida dela, que ela não presta, que ela não é boa o suficiente. E ela cresce tão inadequada, se sentindo o pior das pessoas.
A mesma coisa entre marido e mulher. Parece que, diante de tantas qualidades, a pessoa resolve falar só os defeitos. Muitas das vezes para ferir, para magoar. Muitas das vezes é uma arma que ela tem na mão para deixar o outro abatido, ferido, machucado. Ela até vê, muitas das vezes, a qualidade do outro, mas não fala, tem dificuldade de falar. Isso é péssimo. Isso não contribui para o nosso relacionamento saudável. Que tal a gente fazer o seguinte? Para cada crítica, nós fazermos 3 elogios. Vamos fazer esse desafio? Vamos. Quem topa comigo? Alguns. 2 elogios, pode ser? Para cada crítica na vida de uma pessoa, você vai falar 3 coisas positivas, 3 elogios. A partir de hoje, talvez você é alguém que mostra muito o erro do outro, que você critica muito o outro, mas para cada crítica que você vai fazer, porque a crítica é sempre um saque que a gente faz. Quem gosta de ser criticado aqui? Ninguém. Isso gera um saque na nossa alma, né? Quando a gente é criticado, a gente fica mal, não é verdade? A gente fica mal, é um saque na nossa vida. Agora, quem gosta de ser elogiado aqui? Opa, claro, todos nós gostamos. Por quê? Porque isso é um depósito que a pessoa faz na nossa vida. Então vamos fazer o seguinte a partir de hoje. Para cada saque que você fizer, você vai fazer 3 depósitos. Ok? A conta vai ficar no verde. E você vai estar rico daqui a pouco. Seu relacionamento vai entrar em uma dimensão muito alta. Você vai ter uma riqueza no seu relacionamento muito grande. Imagina uma conta no seu banco. Sei que todos vocês têm muita conta aí, e além de muita conta, muito dinheiro na conta, basta associar a conta, né? Mas imagina que toda semana você deposita R$300. Por mês, né? Vamos colocar então por mês? Já que os irmãos estão achando até pouco, né? Mas tudo bem, vamos fazer por mês. Olha, todo mês eu vou depositar nessa conta R$300. Joia. Mas todo mês você vai precisar sacar R$100. Durante um ano, você vai ter quanto na conta? Rapidamente. Quanto? 3.000 e? 12 com 12, 24, 2.400. Que vai ficar só 200 lá, não é? Todo mês, 2.400. Agora imagina que você, todos os meses, você já tem uma conta lá, e a partir daí, né, desses 2.400, todo mês você vai depositar R$100 e vai tirar 200. Quando chegar no outro ano, você vai estar zerado. Você não vai ter mais nada. E aí, quando você vai passar o cartão lá, conta zerada. A mesma coisa nos relacionamentos. Às vezes a gente quer sacar mais do que depositar. E por isso os nossos relacionamentos estão no vermelho. E o nosso desafio hoje é que, para cada saque, você faça 3 depósitos. Para cada crítica, você faz 3 elogios. Combinado? Tá ou não tá? Tem esse negócio, né? Eu vou tentar. Tenta fazendo mesmo. Quando você vai depositar, você assim, eu não vou tentar depositar o dinheiro, não. Ou você deposita ou você não deposita. Ou você saca ou você não saca, não é verdade? Muito bem. Vamos para outra coisa prática aqui. O seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu namorado, sua namorada, aqui a gente tem que mudar aqui o nosso vocabulário, viu, gente?
Antigamente a gente não falava de namorada aqui, mas agora o negócio tá, né? A congregação está mista agora, de vários namorados, aleluia. Seu namorado, sua namorada, eles gostam disso, sabe como fica? Tem defeito? Tem. Tem qualidades? Claudiane está tem. Tem defeito? Tem. Tem qualidades? Tem. Então vamos fazer o seguinte, para cada defeito que você apontar na pessoa agora, você vai precisar encontrar 3 qualidades. Pastor, não estou vendo nenhuma qualidade, então não aponte nenhum defeito. Vai ser legal essa dinâmica. E você já sabe, se a outra pessoa estiver aqui, e você disser, mas você é isso assim, ainda não ouvi nenhuma qualidade assim minha, entende? Amém, queridos? Essa dinâmica ela é muito boa. Eu fiz ela, sabe quando? Quando eu estava ajustando o meu relacionamento com Luísa. Cara, pensa em um homem que só via defeito nessa mulher. Não tinha nenhuma qualidade que eu falava a respeito dela. Tanto para minha família, quanto para a igreja, quanto para qualquer pessoa, que eu estava chegando na igreja assim. E Luísa assim, Valdeci, não presta. É isso, é aquilo outro. Eu deixava ela lá embaixo mesmo. Ela foi... Hoje ela está sarada, viu? Hoje eu estou falando que assim já mudou a história. Mas na época, queridos, eu só via defeito. E sabe quando que o nosso relacionamento ia dar certo? Nunca. Porque, querido, quanto mais defeito você vê na pessoa, mais você se afasta dela. Quem quer estar perto de alguém que não tem qualidade? Ninguém. Agora veja só, aquilo que você diz da outra pessoa, ela se torna assim para você. Eu comecei a aprender a mudar a minha mentalidade a respeito dela. Nós lemos um livro que é bom se ele soubesse. E ela precisa saber. Até hoje eu não esqueço o título desse livro. E olha, muito tempo atrás. Esse livro, os nossos pastores trabalharam com a gente. E olha, foi assim um divisor de águas na nossa vida. E trabalhava exatamente isso. E o nosso pastor sentava com a gente e dizia assim, Valdeci, fale 3 qualidades de Luísa. Pastor, me botou na cruz. Não tem. Tem certeza? Isso aqui, ela é uma boa dona de casa? É uma boa mãe? Saía assim, forçado, né? E aí eu comecei a observar ela. Sabe, a gente morava tudo na casa de mamãe. Eu saía para o trabalho e era feito a comida. E sabe, ela podia até ficar com fome. Assim, em casa de muitos irmãos, um chega a come, outro chega a come e tal. E às vezes esquece quem está lá fora. Ela podia ficar com fome, mas o meu era o primeirinho a tirar da panela e guardado. Rapaz, a minha roupa era impecável. Ainda é. Impecável. Coisa que eu gostava era da minha roupa estar limpinha. Rapaz, era tudo que ela fazia, tudo que eu gostava, parece que ela sabia o que era que eu gostava e ela fazia certinho. Eu comecei a ver tanta qualidade nessa mulher que até hoje eu vejo tão poucos defeitos, até os defeitos dela, assim, às vezes são qualidades. Só deu certo porque eu comecei a enxergar coisas boas nela. Ela enxergava um monte de coisa boa, ela sempre foi mais santa do que eu, mesmo logo no começo, sempre foi mais santa do que eu, até hoje é. Ela enxergava muita coisa boa, mas eu tinha essa dificuldade, eu tinha essa miopia, eu não olhava as qualidades dela, só olhava os defeitos. Isso foi sendo trabalhado.
Quando eu comecei a enxergar as qualidades dela, eu também comecei a me aproximar dela. E hoje nós somos casados e felizes. Amém, amor? Amém, queridos? Então, vamos fazer isso. Para cada defeito, ressalte 3 qualidades. Para cada crítica, faça 3 elogios. Se não tiver qualidade e se não tiver elogio, fique calado. Mas se você quiser fazer uma crítica, procure logo ver algumas coisas que você pode elogiar. Isso, queridos, você está regando uma árvore, uma planta, ela não tem fruto, ela não cresce saudável se ela não for regada. Às vezes o marido, a mulher, querem muito que o outro seja muito bem. Puxa, como eu queria ter um marido assim, mas você não rega. Ah, como eu queria ter uma esposa assim, mas você não rega. Eu queria muito que o meu pai e minha mãe fossem assim, mas você faz o que para isso? Ah, porque meu filho, você tem feito alguma coisa? A gente precisa regar aquilo que a gente deseja ter. Se eu quero um bom jardim, eu preciso me dar o trabalho de cuidar desse jardim, de tirar as ervas daninhas, de tirar aquilo que sufoca as plantas, de regar, de adubar, dá trabalho, mas há uma boa recompensa. Amém, queridos? Então, o nosso primeiro ponto aqui é trazer à memória o que há de bom na vida da outra pessoa. Em segundo lugar, decida consertar as suas pendências. Paulo, ele nos leva exatamente para isso aqui. Onésimo havia sido transformado e perdoado por Deus. Amém? Mas havia pendência entre as pessoas, havia relacionamento quebrado. A nossa vida não diz respeito só a nós e a Deus. Esse é o primeiro passo. Porque nós oferecemos perdão quando a gente recebe o perdão de Deus. A gente oferece paz quando nós temos a paz com Deus. O primeiro relacionamento que precisa ser restaurado é com Deus. Mas esse relacionamento meu e de Deus deve levar ao conserto do meu relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão. Não dá para dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus e vivo brigado com todo mundo. Não dá para dizer que eu sou um crente transformado se na minha casa eu só vivo brigando o tempo todo. Se eu não tenho paz com ninguém, se eu não concordo com ninguém, se eu sou sempre do contra. Não dá. Onésimo, ele foi transformado por Cristo. Mas Paulo diz, olha, agora você precisa ir até Filemon, consertar os relacionamentos. Isso na vida cristã, diante da nossa justiça, isso é muito claro. Uma pessoa que cometeu um delito, aí ela se arrependeu depois, se converteu, está na igreja. Mas a justiça, ela não quer saber se você é crente agora. Ela quer que você pague pelo que você fez, sim ou não? É assim que acontece. Porque o nosso relacionamento com Deus não invalida a nossa quebra de relacionamento com o nosso próximo. Não. Tem consequências e precisa ser reparado, precisa ser consertado. A nossa transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado em nosso passado. Precisamos decidir acertar as nossas pendências. Você se converteu? Me converti. Teve um verdadeiro encontro com Jesus? Sim. O que você precisa fazer agora? Voltar atrás, lá nos seus relacionamentos quebrados e consertar cada um. Isso é um grande testemunho. Quando a gente chega diante da pessoa e diz, olha, eu errei naquele tempo, naquele ano, eu errei, me perdoe. Hoje eu compreendo que machuquei você. Eu estou vindo aqui para a gente reatar o nosso relacionamento.
Muitas das vezes você não vai nem conseguir voltar a ser amigo da pessoa, andar junto, e não precisa necessariamente, mas o relacionamento precisa ser consertado. De repente, uma dívida que você tinha no passado, você devia, não pagava, você era um picareta, você era um enrolão, mas se converteu e pela palavra de Deus, a Bíblia diz que a ninguém devamos coisa alguma, exceto o amor. Bom, a Bíblia está dizendo que eu não posso dever ninguém, mas eu dei tanto calote. E aí você vai reparando um por um. Rapaz, esse mês aqui eu vou pagar fulano de tal. Ô fulano, tudo bem? Ixi, lá veio o caloteiro. Não, tudo bem. Hoje eu vim aqui para a gente acertar a nossa dívida. Hã? Mas já faz tanto tempo. Pois é, rapaz. Quero consertar isso com você. Você não precisa nem dizer que agora você é crente. Não, conserte. A pessoa vai saber. No outro mês, conserte com outro. No outro mês, conserte com outro. Isso é muito importante, queridos. Para o seu testemunho, o dia que você falar de Cristo naquela rua, naquela casa, para aquela pessoa, você vai ter respaldo. Mas se você ainda tem aquela sombra do passado, eles vão dizer, aquele ali pregando, me deve até hoje. Nem passa mais na minha porta. Caloteiro, crente safado, é assim que eles vão falar. Eles não vão dizer que é tua vida passada, não, eles vão trazer para o presente. Está pensando que está enganando quem? Está me devendo. Use o seu 13º para isso, para pagar dívida. Primeiro para pagar o seu dízimo, viu? Entregar, na verdade, não é pagar não, entregar. Devolva o dízimo do 13º, né? Porque pagar dívida com dízimo também é pecado e tal. E vá atrás das suas dívidas. Sane as suas dívidas. Não é bom estarmos endividados. E principalmente quando a gente deixou para trás, esqueceu, alguém ficou na falta com esse dinheiro. Então é importante, queridos, consertarmos as nossas pendências, com certeza. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, do começo. Assim que... Alguns usam este versículo aqui para dizer, eis que tudo se fez novo, eu não preciso lembrar do passado, não preciso lembrar da dívida que ficou lá. Não, não é isso. Não é que você vai esquecer da dívida, eis que tudo se fez novo, o Senhor paga tudo. Não, o Senhor apaga o teu pecado, pagou a nossa dívida espiritual. Agora nós somos nova criatura, se nós estamos em Cristo Jesus. Então as coisas velhas de caloteiro já passou, de mal pagador já passou, de mau testemunho já passou, somos nova criatura agora. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O Senhor está nos aperfeiçoando em tudo, queridos, inclusive em nossos conflitos. Amém? Conflito não resolvido bloqueia nossa comunhão com Deus e prejudica o nosso crescimento espiritual. Como falei, não dá para ter uma boa comunhão com Deus, fluir com Deus aqui, se eu estou quebrado com os meus irmãos. Se os meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, estão quebrados. Como é que você vai orar dentro de casa? Como é que você vai clamar, vai estar jejuando, vai estar buscando a presença de Deus e a sua família está quebrada com você? Não tem como. Até para você orar na sua família, você é tímido. Nós não devemos, queridos, estar na mão de ninguém. Está devendo ninguém nada, exceto o amor. Temos construído pontes ou cavado abismo entre as pessoas. Paulo, ele faz uma ponte entre Onésimo
e Filemon. Precisamos ser assim também, construir pontes. Às vezes o nosso relacionamento tá bom, mas tem um irmão, tem alguém que está precisando da nossa ajuda para resolver o conflito. Sim, seja um agente de paz, seja alguém que traga paz entre duas pessoas que estão em guerra. Se você souber de alguém que está em guerra, na sua casa mesmo, rapaz, olha, o filho e a mãe estão num pé de guerra. Seja um agente de paz, faça a ponte entre eles dois, converse com os dois. Rapaz, é o marido e a mulher, esteja entre eles dois fazendo uma ponte. Tem gente que só cava abismo entre os dois, não é verdade? Ah, ele fez isso, faz isso também. Ele falou de ti, fala dele também. Ele te traiu, trai também. E começa a fazer aqueles abismos. Nós não somos chamados para cavar abismos. Nós somos construtores de pontes. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Paulo diz que esse discípulo, ele foi inútil, mas agora ele é útil. Com Cristo nos tornamos útil. O seu nome, Onésimo, significa exatamente isso, útil, não é? E o nome de Filemon significa gentil. Então, o patrão, ou o chefe, ou o dono do escravo, o nome dele significa gentil. E o nome do escravo, útil. Então, Onésimo, já que você é gentil, Filemon, já que você é gentil, faça prevalecer isso na sua vida. Onésimo, já que o seu nome significa útil, não seja inútil, não seja um fujão, não seja um imprestável. E Paulo está dizendo, olha, agora ele é muito útil para mim. A humildade é sempre a abordagem correta para o desentendimento. Seja humilde, volte e conserte os seus relacionamentos. Amém, queridos? Amém. O terceiro princípio, a terceira lição: nunca deixe o rancor prevalecer sobre a misericórdia. Nunca deixe o rancor prevalecer sobre a misericórdia. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15, na oração do Pai Nosso, vai dizer: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará as ofensas de vocês. Gostamos muito de orar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele nos diz que o nosso perdão, que nós recebemos de Deus, está condicionado ao nosso perdão ao nosso próximo. Se a gente perdoa, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Isso é muito sério, porque nós queremos o perdão de Deus a todo tempo. Todo dia a gente erra com Deus. Todo dia a gente quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas todos os dias a gente quer misericórdia, a gente quer perdão, a gente quer cuidado de Deus. Tudo bem, meu filho, eu vou te dar. Eu sou um Deus misericordioso. Mas você está vendo que o teu irmão também está precisando de perdão e você não dá? Você precisa dar o perdão para seu irmão, para que eu também derrame do meu perdão sobre a sua vida. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, a amargura, a falta de perdão, tudo isso impede, queridos, que a gente tenha um bom relacionamento. Eclesiastes, Tiago, na verdade, vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Restauração de relacionamentos pode ser uma coisa difícil e muitas das vezes dolorosa, e requer misericórdia,
requer perdão, requer olhar para o outro com misericórdia e perdão. Não existe pessoas mais importantes que as outras. Paulo deixa isso claro, que agora eu estou te enviando Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. Não existe pessoas menos importantes ou mais importantes, somos todos iguais diante de Deus. Precisamos nos identificar com as mazelas dos outros. Estou finalizando, versículo 18 e versículo 19. Ele diz assim: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer a você que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Poxa, Paulo estava se identificando com Onésimo, com um escravo que antes era ladrão, mas agora é servo do Senhor. Ele está se identificando com ele. Ele está dizendo, olha, eu pago. Se ele deve alguma coisa, eu pago. Paulo ele nos dá uma lição de conciliação entre duas pessoas. Que maravilha. Amém, queridos? Glória a Deus. E por último, devemos exercitar o perdão. Vamos colocar de pé. Vamos orar.